Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 6 a 18. Vamos ler de maneira alternada os versículos. Eu leio os versículos pares, os irmãos leem os ímpares, mesmo assentados como estamos, leiamos a palavra de Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Igreja? Isso é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, o nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quando a eleição prevalecesse, não por obras, mas para que ele chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me houver, terei misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me houver, compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, de usar Deus a sua misericórdia. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós já cantamos, nós já lemos a Escritura, já oramos e temos a plena convicção de que se parássemos aqui esse culto, já teríamos de alguma maneira sido edificados pelo Senhor. Mas clamamos, ó Deus, que agora nesse momento o Senhor nos ilumine ainda mais. Venha trazer clareza sobre os nossos corações, tirar da nossa mente toda a distração e nos ajudar, ó Deus, a nos concentrarmos, a prestarmos atenção naquilo que será pregado pela Tua palavra, a Tua voz sendo dita nessa hora, para que cresçamos mais, aprendamos mais, sejamos moldados pela Tua voz soberana que vai falar ao nosso coração nessa hora. Deus, clamo também sobre a minha vida, que apesar dos meus pecados, apesar das minhas imperfeições, apesar dos meus erros e da minha pequenez, o Senhor me use como porta-voz da Tua mensagem, como instrumento para a honra e glória do Teu santo nome e para edificar a Tua igreja nessa noite. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O filme Um Sonho de Liberdade, de 1994, conta a história de Andy Dufresne, é um nome diferente, né? Andy Dufresne, um banqueiro condenado injustamente por prisão perpétua pelo assassinato de sua esposa. Dentro da sombria prisão de Shawshank, ele sofre, amadurece, ajuda outros presos, passa por uma série de circunstâncias ao longo dos anos e se torna um símbolo de esperança em meio à injustiça e à corrupção. Andy é um homem inocente num mundo e num universo de culpados, mas todos ao seu redor insistem que são inocentes. Há quem diga que a cadeia é o maior lugar onde se encontram inocentes por metro quadrado. Você vai numa cadeia, você vai ver que todo mundo lá dentro é inocente. E uma cena marcante do filme narra exatamente uma situação como essa. Andy Dufresne, conhecendo um outro preso, interpretado por Morgan Freeman, começam ali a dialogar e, num determinado momento, ele diz: eu não cometi crime algum, eu estou preso aqui injustamente, eu sou inocente.
Morgan Freeman olha para ele e diz: é claro, meu amigo, aqui todos somos inocentes. Claro que num tom de ironia e sarcasmo, mas revelando uma verdade que havia ali. Cada um tem a sua própria medida de justiça. E todos nós achamos que merecemos algo melhor. E em determinados momentos, ou erros que cometemos, todos nós achamos que nós temos uma parcela de razão em cometer certos erros, certos pecados. Haja vista, toda vez que erramos e que somos pegos em flagrante, nós tentamos justificar o nosso erro. Não, mas eu fiz isso porque aconteceu tal e tal e tal coisa. Quando éramos pequenos e a nossa mãe nos pegava em flagrante, a gente sempre tentava justificar colocando a culpa no irmão. E assim é a natureza humana. A gente tenta sempre justificar e nos isentar dos nossos erros. Nós vivemos num mundo onde a justiça se tornou sinônimo de igualdade de resultados. Para ser justo, nós temos que receber as mesmas coisas, boas na maioria das vezes, né? Quando alguém ouve que Deus escolheu alguns para salvação, a reação imediata, isso acontece todas as vezes que nós vamos tratar o assunto predestinação ou eleição de alguma maneira. A reação mais comum é: mas isso soa como injusto. Espera aí, como que Deus elege uns e não outros? Que injustiça é essa? Por que Deus escolhe alguns e não outros? A questão é que nós queremos um Deus que trate todos igualmente, e nós nos esquecemos que se Ele fosse tratar todos igualmente, e se Ele fosse estritamente justo, ninguém seria salvo, nem eu, nem você, nem ninguém. Romanos 9, que nós lemos aqui agora, vai nos mostrar sobre a eleição incondicional e que ela não é uma questão de favoritismo de Deus, mas de misericórdia. Deus não age como um juiz corrupto que favorece alguns e condena outros por sua livre e espontânea vontade, sem razão. Ele é o Deus soberano que em sua santidade e sua sabedoria perfeita usa de misericórdia para salvar alguns do estado de pecado em que se encontram. No final das contas, o maior escândalo, se é que podemos assim chamar, não é Deus não escolher todos, é ter escolhido alguém entre todos os perdidos. E é isso, meus irmãos, em momento algum é injustiça, e sim misericórdia. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A carta aos Romanos é um grande tratado da fé cristã, escrita pelo apóstolo Paulo, e podemos aí dividi-la em 3 partes. Do capítulo 1 ao 8, Paulo vai explicar sobre a justificação pela fé. Nos capítulos 12 a 16, pulei o meio aí, propositalmente, tá? Nos capítulos 12 a 16, ele aplica toda a doutrina que ele expôs até o capítulo 11. Então ele vem explicando algumas doutrinas, e do 12 ao 16 ele vai explicar e aplicar tudo isso à vida cristã. E nos capítulos 9 a 11, exatamente o meio da carta, e é onde nós lemos, nós estamos aqui nesse momento estudando esse texto, ele trata de um problema de Israel com relação à soberania de Deus na história da salvação. Romanos de 9 a 11 é o coração teológico da carta de Paulo, podemos assim dizer, onde ele mostra que Deus é soberano na eleição, justo na rejeição e fiel em suas promessas. O texto que lemos especificamente, Paulo vai tratar de uma questão teológica delicada. Se Deus é fiel às suas promessas, como explicar a maioria dos judeus rejeitando o Messias? Era um questionamento comum na época. A maioria dos judeus rejeitaram o Messias. Então, se Deus é fiel às suas promessas, como que isso pode acontecer? Será que Deus falhou? Será que Deus errou? Essa tensão poderia sugerir uma falha na palavra de Deus, obviamente, mas Paulo responde mostrando que o verdadeiro Israel nunca foi definido pela descendência étnica, pelo sangue de Abraão, e sim pela eleição soberana de Deus. No capítulo 9, especialmente nos versículos de 6 a 18, como lemos aqui, o apóstolo vai expressar a sua profunda dor e incredulidade com relação ao seu povo. Ele vai mostrar isso lá no comecinho, versículos de 1 a 5, mas afirma que a promessa de Deus
jamais falhou. Deus jamais falha, ele vai mostrar isso nos versículos 6 em diante. E ele vai usar também exemplos de Isaac e Jacó, para mostrar como Deus acolhe de maneira divina, como a escolha divina antecede as obras, antecede os méritos, antecede quem nós somos. Pensando nisso, eu quero pensar com você nesse tema, eleição incondicional, a justiça e a retidão de Deus na eleição do seu povo. E, como é de praxe, quero trazer aqui 3 lições para nós. E a primeira nós vamos encontrar nos versículos de 6 a 9, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Versículo 6, Paulo inicia esse trecho, já desfazendo um equívoco que estava existindo naquele contexto. Ele diz, não que a palavra de Deus tenha falhado ou haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. O que o apóstolo está dizendo aqui, querendo dizer aqui, é que de fato, o fato de muitos judeus terem rejeitado o evangelho de Cristo Jesus, não significa que Deus falhou em cumprir os seus planos. O povo estava pensando o seguinte, bom, Israel é a nação de Deus, Israel é o povo escolhido de Deus, logo, todos os israelitas, todo o povo judeu, todo esse povo deveria, obviamente, se quebrantar ao evangelho de Jesus e cumprir e crer em Jesus como seu Salvador, mas não era isso que estava acontecendo. Muitos judeus estavam se revoltando, inclusive foi esse o motivo de Jesus ter sido crucificado. O fato do próprio povo de Deus ter se revoltado com ele por o fato dele se dizer filho de Deus. Então há um questionamento, há uma dúvida aqui, e Paulo deixa isso muito claro, olha, a palavra de Deus não falhou, a palavra de Deus não falha. Deus é infalível em tudo que faz. O que falha é o nosso coração incrédulo com relação ao serviço a Deus. Seguindo para o versículos 7 e 8, Paulo vai explicar ali o princípio espiritual por trás dessa questão étnica citada. Ser filho biológico de Abraão não garante a salvação. Podemos abrir um parênteses aqui e dizer, ser filho de crente não garante que será um crente. Tá? Pais e mães aí de crianças, eu me incluo aí nessa lista, os nossos filhos não são crentes por herança, tá? Os nossos filhos precisam ser incentivados, os nossos filhos precisam ser conduzidos, os nossos filhos precisam ser ensinados, porque o fato de ser filho de crente não faz da criança, adolescente, jovem ou adulto um crente também. A palavra de Deus está sendo muito clara aqui. O fato daquele povo ter o sangue de Abraão, ser da descendência de Abraão, não fazia deles cristãos eleitos. E é aí que nós vamos ver no seguinte do texto. Isaac, então, simboliza um nascimento pela fé, pela promessa divina. Enquanto Ismael, também filho de Abraão, representa o nascimento pela carne, pelo esforço humano. E aí a gente vai lembrar da história de Abraão, quando Deus lhe promete um filho, ele acha que a promessa está demorando demais, e o que ele faz? Tenta dar um jeitinho na promessa de Deus, e desse jeitinho surge Ismael. E a Escritura vai considerar Ismael o filho da carne, o filho que nasceu de obras humanas, do intento humano, enquanto Isaac é o filho da promessa, é o filho da fé, nascido pela promessa divina. Hendrickson, um grande comentarista bíblico, estudando esse texto, vai observar que os filhos da carne representam todos aqueles que acham que a salvação é por mérito humano, enquanto os filhos da promessa são aqueles que nasceram pela graça e pela fé na promessa divina. Verso 9, Paulo vai citar aqui Gênesis 18, 10, para lembrar que o nascimento de Isaac foi resultado de uma intervenção sobrenatural de Deus. Ele vai dizer, porque a palavra da promessa é essa, por esse tempo virei e Sara terá um filho. Sara era estéril e idosa. Aquele nascimento de Isaac não era um nascimento comum. Uma mulher naquele contexto, naquela época, com aquela idade, com as limitações que a época trazia, seria incapaz de dar à luz a um filho.
O próprio nascimento de Isaac é um nascimento, um ato sobrenatural de Deus. E esse milagre, esse ato sobrenatural, aponta para o início da salvação. Assim como Isaac nasceu pela promessa e pelo poder de Deus, o novo nascimento espiritual é resultado exclusivo da graça divina. Eu e você nascemos pela graça de Deus. Paulo busca então mostrar aqui, dos versículos 6 até o versículo 9, esse pequeno trecho da primeira divisão, que Deus jamais falha em seus propósitos. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que muitas vezes eu e você não aprovamos na nossa limitada mente, na nossa soberba de aprovar algo de Deus, mesmo que às vezes nós não concordemos, Deus jamais erra. Mesmo que eu e você talvez olhemos para a doutrina da eleição e pensemos, nossa, mas parece muito injusto Deus salvar alguns e permitir que os outros sejam condenados. Parece injusto. A gente vai ver que não. Calma que a gente vai chegar lá. A eleição de Deus, ela é incondicional. E aí o tema do nosso sermão de hoje, da doutrina que nós estamos estudando. Ou seja, não há condições humanas para que Ele nos escolha. Você se casou com seu esposo, com a sua esposa, com condições. Porque ele te faz bem, porque você se apaixonou, porque a companhia daquela pessoa era agradável. Houve uma condição para você se apaixonar pela pessoa com quem você se casou e não pelas outras pessoas que talvez passaram pela sua vida, você nem chegou a se relacionar. Nós amamos os nossos filhos a ponto de dar a vida por eles, porque são nossos filhos, há uma condição para isso, o fato de serem nossos filhos. Nós não vamos amar a ponto de dar a vida outras crianças que não nossos filhos. Nós vamos querer bem, vamos cuidar, vamos zelar, vamos ter carinho, mas não o amor visceral que um pai tem por um filho, porque há condições. O amor de Deus por nós é um amor incondicional. Ele não visa condições para me amar, para te amar. E é isso que nós vemos no segundo ponto dessa mensagem. O segundo ponto vai trazer a verdade de que Deus não visa condições para a eleição. Deus não olhou para mim e para você e nos salvou porque viu algo de bom em nós. Nossa, eu vou salvar o fulano porque o fulano é bom e vai ser uma boa pessoa, vai ser fiel, vai fazer isso e aquilo. A segunda divisão do nosso sermão vai deixar claro que Deus não vê previamente em nós alguma dádiva, alguma qualidade para nos salvar. Os versículos 10 a 11 vão mostrar que antes que eles nascessem, Paulo vai dizer, ou tivessem feito bem ou mal, Paulo vai dizer aqui. Então nesse trecho ele deixa claro que a base da eleição não está nas previsões de obras ou fé. O texto diz, antes que nascessem ou tivessem feito bem ou mal, antes que eles tivessem tomado qualquer decisão, qualquer atitude. Deus não visa condições para a eleição. Não houve previsões de obras nem de fé. E a eleição de cada indivíduo é baseada no propósito de Deus. Há uma incondicionalidade na eleição que faz com que Deus não se baseie em nós, mas em sua soberania. O versículo 12, Paulo diz, o maior servirá o menor. A profecia lá de Gênesis capítulo 25, verso 23. Confirmando a história, Esaú perde a primogenitura para Jacó. Antes mesmo que eles nascessem, antes mesmo que houvesse qualquer obra feita por aquelas crianças, jovens que se tornariam homens, e que no futuro um seria o trapaceiro do outro. Antes que tudo acontecesse, Deus já previa o que aconteceria, o que nos mostra que não há uma condição prévia para sermos salvos. Deus não visa as minhas e as suas condições para nos salvar. A ordem de eleger procede da graça de Deus e não do meu e do seu desempenho. O verso 13, Paulo vai citar ainda Malaquias 1, 2 a 3, quando ele diz, amei Jacó, porém odiei Esaú. Essa citação deve ser entendida à luz da eleição divina, e não
e da reprovação divina também, e não como mera diferença de afeto ou de carinho. Deus não está dizendo aqui, eu amo mais um do que o outro, eu tenho um filho preferido e um filho não desquerido. Não é isso que ele está dizendo. O sentido aqui não é de amar mais ou de amar menos. O contexto de Malaquias é de juízo. Então, não uma comparação afetiva. Então, quando Deus diz, odiei, ele está falando de uma rejeição judicial e abandono espiritual. Enquanto quando ele diz, amei Jacó, ele expressa a eleição graciosa e a sua misericórdia. O que Deus está dizendo aqui é, eu escolhi Jacó e deixei Esaú na situação de pecado em que estava. Jacó não foi amado por causa das suas virtudes, e nem Esaú rejeitado por conta dos seus deméritos. Não foi assim que aconteceu, pois ambos nasceram sob o mesmo estado de pecado, nasceram como filhos de Adão e pecaram em Adão. A eleição é, portanto, um ato soberano, imerecido, e Deus, em seu eterno propósito, decidiu não conceder a Esaú a graça salvadora. Por quê, pastor? Nós vamos perguntar para ele quando a gente chegar lá. Também não sei explicar. É obra divina, é propósito divino. Assim, quando ele fala, amei Jacó, porém odiei Esaú, ele não está descrevendo sentimentos humanos como nossos, mas atos divinos de eleição e reprovação. Esaú não foi odiado injustamente. Às vezes a gente olha e fala, nossa, mas que pesado isso. Deus falando que odeia alguém, deixando alguém ir para o inferno. Esaú foi simplesmente deixado sem a graça que ele, como todos os homens, jamais mereceu. Nós já falamos sobre isso aqui outras vezes. Eu e você, se não fosse a graça de Cristo, se não fosse o sangue do Cordeiro colocado no umbral da porta do nosso coração, nós estaríamos destinados ao inferno, e o nosso destino, indiscutivelmente, seria o inferno. Nós só conquistamos a salvação pelos méritos de Cristo Jesus e não pelos nossos. É o sangue de Jesus que nos garante a salvação. Então, meus irmãos, o amor eletivo de Deus é a mais bela notícia que nós podemos receber. Saber que pecadores indignos como nós, sem merecimento nenhum, pensar que todos nós estávamos destinados ao inferno, mas Deus, na sua infinita graça, olhou para nós. Eu vou salvar esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, e trazer para cá. Os demais, ele não é injusto, ele simplesmente deixou na situação em que estavam. O salário do pecado é a morte. Deus não é injusto em condenar alguém à morte. Ele é gracioso e misericordioso em tirar alguns da morte e trazer para a salvação. Essa é a grande questão. Lembre-se, não há condição para que eu e você sejamos salvos. A eleição de Deus, a salvação em Cristo Jesus, ela é incondicional. Deus não visou, Deus não almejou méritos, Deus não almejou critérios ou condições para que eu e você fôssemos salvos. Ele nos salvou por sua infinita graça e misericórdia. Deus não escolhe merecedores, mas Deus escolhe os necessitados. Deus não chama os fortes, mas os quebrados. Olha para Jacó, enganador, nasceu já sabendo que iria ser trapaceiro do irmão, na fase adulta, trapaceia, conquista o que era direito do outro, e ainda assim Deus salvou. Não foi pelos méritos, não foi por quem ele seria no futuro, mas pela graça irresistível e pela eleição incondicional de Deus. Olha, eu já entrando no outro estudo, domingo lá para frente, da graça irresistível. Então, meu irmão, quando nós olhamos para Jacó, nós vemos uma vida de erros. Não foi pelos méritos que Deus salvou Jacó, e nem pelos deméritos que Deus salvou, que Deus permitiu que Esaú permanecesse no estado em que estava. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto aqui, ele vai dizer a seguinte frase que eu achei encantadora: quando todos merecem a morte,
é um milagre de pura graça que alguns recebam vida. Quando todos merecem a morte, a graça se manifesta no fato de que alguns receberam vida. Nós não fomos escolhidos porque éramos bons, fomos escolhidos porque Deus é bom. Você não foi chamado porque é uma boa pessoa, porque vem à igreja todos os domingos, porque é presbiteriano, porque conhece uma doutrina reformada, teologia, porque tem tantos anos de Bíblia, e porque devolve o seu dízimo, ou porque vem na igreja terça e quinta. Você foi escolhido porque Deus é bom, é justo, e não olhou os seus méritos e nem os seus deméritos, mas nos vê através do sangue do Cordeiro, porque se Ele fosse olhar para nós, sem Cristo, estaríamos todos no inferno. A terceira e última lição que o texto vai nos apresentar, é que Deus é justo na rejeição. Deus não é injusto, Deus não é um Deus mau, Deus não é um Deus severo, Deus não é um Deus cruel, Deus não é um Deus maligno, porque permite que pessoas sigam o caminho do inferno. Não, eu citei agora há pouco, o salário do pecado é a morte. Quando nós trabalhamos, no final do mês nós esperamos receber o nosso salário. Eu trabalhei por ele, então eu quero o meu salário no fim do mês. O salário do pecado, nós pecamos, então o que nós deveríamos receber no final? Morte. Espera aí, mas eu merecia receber a morte, mas a Bíblia fala que eu recebo vida. Deus não é injusto em condenar-nos à morte. Deus é gracioso e misericordioso em dar-nos a vida. Então, quando nós pensamos alguém ir para o inferno, Deus não está sendo mau, Deus está sendo justo. Deus está aplicando a sua justiça, e nisso Ele também é glorificado. Deus também é glorificado quando o ímpio vai para o inferno, assim como Ele é glorificado quando um justo se quebranta aos pés da cruz, entrega o seu coração ao Salvador e conquista por meio de Cristo a salvação eterna. Nunca é por nós, sempre por Cristo. Versos 14 e 15, Paulo vai dizer: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Deus não é injusto na rejeição. Pelo contrário, Paulo sabia que os seus leitores poderiam pensar que a doutrina da eleição soa meio injusto. Talvez como muitos de nós aqui já pensamos. Eu reconheço que quando, ainda na adolescência, quando fui entendendo melhor as doutrinas da graça e os princípios da fé reformada, eu olhei para essa doutrina específica com olhos meio estranhos, torci o nariz para ela. Falei, mas que Deus ruim é esse, rapaz? Que manda uns para o inferno, salva uns e não... Ele podia salvar todo mundo, Ele tem poder para isso. Se Ele quisesse, Ele poderia, mas não fez, por sua livre e espontânea vontade. E eu já falei algumas vezes que essa é a primeira pergunta da minha lista de perguntas que eu quero fazer para Ele quando eu chegar na glória. Por que que o Senhor me escolheu? Qual foi o critério? Porque olhar para mim não foi. Olhar para mim, do jeito que eu sou, com um coração sujo, podre, como o que eu tenho, egoísta, egocêntrico, desesperadamente corrupto, como o meu, não foi porque Ele olhou para mim. Algum outro critério Ele teve, e eu tenho muita curiosidade para saber qual foi esse critério. E Ele vai dizer: há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Paulo sabia então que os seus leitores poderiam questionar isso e achar essa doutrina um pouco injusta. Por isso ele mesmo levanta a pergunta e ele mesmo responde com convicção: de modo nenhum. Para comprovar isso, Paulo cita o que o próprio Deus disse a Moisés. Ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, ou de quem eu tiver misericórdia. Paulo não está dizendo que Deus é justo simplesmente porque Ele faz o que quer, como se fosse um tirano que tem autoridade suprema e ele tem liberdade para fazer o que ele bem entende, então está tudo bem. Não é isso. A justiça de Deus inclui o seu direito de agir com misericórdia, como Ele desejar. Todos pecaram e merecem o inferno. De fato,
o fato de Deus conceder misericórdia a alguns e deixar os demais na situação em que estavam, faz parte da sua misericórdia. E o fato dele permitir que alguns permaneçam em pecado para irem para o inferno, faz parte da sua justiça. Se alguém cometesse um crime contra alguém que você ama, ou até mesmo contra você, o mínimo que você iria querer é justiça. Você ia querer que aquele marginal fosse preso pelo que ele fez. A justiça de Deus é cumprida de duas formas: ou o pecador indo para o inferno e satisfazendo a justiça de Deus com a sua ira, ou o pecador se quebrantando aos pés da cruz e recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e assim conquistando a vida eterna em Cristo Jesus. Só existem essas duas maneiras de nós aplacarmos a ira de Deus, de nós satisfazermos a justiça de Deus. Ou nós vamos para o inferno queimar eternamente, ou nós recebemos Jesus como nosso Salvador e somos livres da condenação eterna. E aí Paulo vai continuar no verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia. Paulo vai deixar claro aqui que a salvação não depende do traquejo humano, não depende das nossas obras, não depende das nossas condições, não depende dos nossos méritos, não depende do que nós podemos ou não fazer. A salvação depende de Deus usar a sua misericórdia. Misericórdia é o ato de Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Nós merecemos o inferno, Ele nos tira de lá por misericórdia, e por graça Ele nos coloca na eternidade. Misericórdia e graça andam juntas, apesar de uma ser uma coisa e outra ser outra coisa, mas elas caminham juntas. A misericórdia moveu Deus a nos tirar de lá, e a graça moveu Deus a nos conduzir a um presente que nós não merecíamos e não poderíamos conquistar sozinhos, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Em outras palavras, meu irmão, nós não somos salvos porque queremos ou porque nos esforçamos. Nós somos salvos porque Deus exerce sobre nós a sua misericórdia. Verso 17 e 18, Paulo vai fazer uma alusão aqui a Faraó, quando ele diz: por isso mesmo mantive Faraó para em ti mostrar o meu poder. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Deus usa aqui, o Antigo Testamento alterna. Em momentos ele diz que Faraó endureceu o seu coração, outros momentos o Antigo Testamento diz que Deus endureceu o coração de Faraó. O mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. A verdade aqui é que a culpa do endurecimento do coração de Faraó recai sobre o próprio Faraó pelo seu coração pecaminoso, e Deus se utiliza desse endurecimento dentro da sua soberana vontade para cumprir os seus propósitos. E aí a gente vai para Êxodo lá e a gente vai entender quais são os propósitos de Deus naquele contexto. Diante disso, nós vemos que a soberania de Deus não é uma ameaça à nossa fé, é o alicerce da nossa confiança. Se a salvação dependesse do nosso querer ou do nosso correr, nós estaríamos perdidos antes mesmo de começar. A gente já teria perdido a corrida, mesmo antes de começar a correr. Mas depende de Deus, que usa da sua santa justiça, que não é como a nossa, tendenciosa, condicionada, injusta e partidarista muitas vezes. Quem é professor aqui sabe como muitas vezes os pais de alunos chegam afoitos na escola, querendo satisfação. Por que isso aconteceu com o meu filho? Todos cheios de justiça própria muitas vezes, querendo defender aquele que é seu. Alguns, quando se deparam com o erro do filho, dão aquela murchada. Mas é interessante, como filho de professor, como esposo de professora, filho de professora e neto de professora, perceber que alguns, mesmo diante do erro dos próprios filhos, continuam com a petulância de achar que o filho está certo, porque são seus filhos. Mas o filho do outro não, o filho do outro está errado, ele tem que ser condenado, ele tem que ser castigado, ele tem que ser corrigido. A nossa justiça é assim, tendenciosa, suja, perdida,
deteriorada pelo nosso pecado, envenenada pelo nosso pecado. E ainda bem que Deus não nos escolhe dependendo da nossa justiça, porque senão muitos de nós não estaríamos aqui. Deus nos elege e nos escolhe de acordo com a sua santa e incondicional vontade. Concluindo, meus irmãos, Romanos 9 nos coloca diante de um Deus que não deve explicações para nós, mas que age com graça. Deus é infalível na sua palavra. Deus não visa condições para nos salvar. Ele não espera ver algum mérito ou alguma boa obra para nos salvar. E Deus não é injusto em condenar pessoas ao inferno, porque foi isso que nós fizemos. Nós trabalhamos para isso e o nosso salário é a morte. Nós merecíamos o inferno. Por isso, todas as vezes que eu e você pensarmos na nossa salvação, nós devemos olhar para Deus como um ser gracioso, que nos favorece com a sua misericórdia e graça, e não como se Deus tivesse que nos dar algo em troca daquilo que nós fazemos por Ele. Porque é assim que muitas vezes eu e você olhamos para Deus, como se Ele não fizesse mais do que a obrigação em nos salvar. Deus tem que me salvar, Deus tem que salvar meu parente. E não é assim que funciona. Ele é soberano para escolher, paciente para suportar e justo para julgar. Algumas aplicações rápidas aqui para mim e para você. Primeiro delas, Deus não erra. Curta e simples. Seja na eleição, seja na vida comum, seja nas coisas que nos acontecem, Deus não erra. Deus não falha. Deus é perfeito. Ele não erra ao nos escolher, Ele não erra ao permitir que pessoas entrem no caminho da perdição e sigam para o inferno. Ele não erra em permitir que certas doenças nos acometam. Ele não erra em permitir que situações difíceis nos encontrem. Ele não erra. Deus é perfeito em tudo que faz. Lembre-se sempre disso. Talvez a sua vida esteja um turbilhão, uma bagunça. Deus do céu, o que está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo? Aonde que o Senhor errou? Deus não erra. Talvez tenha sido você que errou. Deus nos dá direções para seguir. E quando nós não seguimos, certas coisas acontecem. Sabe aquela fala de mãe? Não sobe aí em cima que você vai cair. 3 segundos depois o menino, pof, cai. Eu brinco com a Jaqueline, eu falo, não fala certas coisas que agora você é mãe. Tudo que você fala vai acontecer. Às vezes ela fala para os meninos, não sobe que vai, não dá nem tempo de terminar de falar. Eu falei, está vendo, você é mãe, minha filha. E às vezes nós fazemos como nossos filhos com Deus. Deus fala, não vai por aqui, a gente vai, a gente quer pagar para ver. Não vai por ali, a gente vai porque a gente quer pagar para ver, a gente é teimoso. Não é Deus que erra, não. Deus é perfeito em tudo que nos manda fazer. Segundo, Deus age com justiça em todas as circunstâncias, inclusive na condenação do ímpio. Você pode achar injusto, você pode espernear, você pode se tribuchar no chão rolando, falar, eu não aceito, eu não concordo, mas é Bíblia, é fato, é verdade. Todos nós pecamos, e Deus não é injusto nas ações que Ele faz, a forma como Ele age. Deus age em todas as circunstâncias com justiça. O fato de Deus permitir que alguns cheguem ao inferno, o fato de Deus permitir que coisas ruins aconteçam conosco, não faz dele um Deus injusto. A justiça de Deus não se baseia na nossa. Para nós ser justo é fazer só coisas boas. Mas o senso de justiça de Deus é diferente do nosso. Terceiro, Deus não te escolheu por quem você é. Se Deus fosse olhar quem você é, você estaria queimando no inferno com a chama no máximo, com a mais alto grau de calor e de ira de Deus. Deus não te salvou porque você vem à igreja, Deus não te salvou porque você é bom, Deus não te salvou porque você devolve o seu dízimo, Deus não te salvou porque você é crente há tantos anos, Deus não te salvou porque você é filho de crente.
E aí eu faço um adendo aí para os jovens que aqui estão, filhos de crente. Não importa se seu pai é presbítero, diácono, se seu pai é pastor, que seu pai seja, sua mãe, não importa. Deus não te salva porque você é filho de crente. Deus não te salva por quem você é. Ele te salva pela sua infinita graça e misericórdia. Então lembre-se disso. A sua salvação é individual. Então arrependa-se, mude de vida, porque o fato de você ser filho de crente não vai te livrar da condenação se você estiver andando um caminho tortuoso. O fato de você ser parente de crente, o fato de você ter tantos e tantos anos de vida com Deus, de igreja, o fato de você ser presbiteriano, não vai te isentar da condenação eterna se você estiver seguindo um caminho tortuoso. Porque Deus não nos salva por quem somos, ou pelos nossos méritos, ou pelas nossas qualidades. Ele nos salva pela sua misericórdia, e um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então Deus nessa noite está te chamando a um tempo de arrependimento, de quebrantamento, para que Ele sim se compadeça do seu coração quebrantado, e não te rejeite. E por fim, você não é melhor do que ninguém por ser salvo. Sabe por quê? Porque todo mundo merecia ir para o inferno. Eu e você. Então quando a gente olha para alguém perdido, aquele peito estufado que muitas vezes eu e você já tivemos, de olhar para o pecador e dizer, graças a Deus que eu não estou daquele jeito. A síndrome de fariseu e publicano que muitas vezes nós temos no nosso coração, de olhar para o outro, misericórdia Senhor, que pecado terrível. O fato de você achar que o outro é mais indigno porque o pecado dele é diferente do seu, para com isso. Você não é melhor do que ninguém por ser salvo. Sabe por que Deus te salvou? Porque Ele é misericordioso e gracioso. Porque Ele quis. Não é porque você é bonzão, não. Não é porque você devolve o seu dízimo para a igreja, para Cristo, para Deus, ou porque você paga o seu dízimo, mas porque Ele é gracioso com você. Sabe qual deve ser a nossa postura com Deus diante disso? Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não merecia, Pai. Se a gente faz uma sondagem real do nosso coração e começa a sondar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, quantas vezes eu e você já tivemos vontade de esganar alguém? Quantas vezes eu e você já tivemos vontade de que alguém morresse? Se o fulano morresse, minha vida ia ser muito mais fácil. Quantas vezes eu e você já adulteramos em pensamento? Quantas vezes eu e você já matamos alguém em pensamento? Então não vem me dizer que você é melhor do que o outro só porque você é crente, só porque você é salvo em Cristo Jesus. Deus não nos salvou pelas nossas condições e louvado seja Ele por isso. Mas o fato de sermos salvos também não nos faz melhor do que alguém, porque Deus nos salvou por graça, que é favor imerecido. Lembre-se sempre disso. Que Deus nos abençoe e que a eleição incondicional desse Deus maravilhoso inunde o nosso coração, trazendo sobre nós humildade e confiança e dependência nele e dele em todo o tempo.